Saiba que o estado do Ceará tem um número de queimadas que já se mostra recorde, viu? Cresceu aí 112% no último mês. E esse percentual de aumento se compara aí aos meses de agosto e setembro deste ano. Compara, né, na verdade, os meses, esses últimos 2 meses aqui do ano de 2024. De janeiro até agora, mais de 11 mil focos de queimadas foram registrados em todo o estado do Ceará. E as macro-regiões, o estado do Ceará é dividido assim, né, por alguns órgãos e setores, e a Enel também assim acompanha o nosso estado, faz esse mapeamento, coloca a nossa região Centro-Sul nessa segunda colocação no ranking, viu? As macro-regiões mais afetadas com essas queimadas, a região do Cariri com 2.116 casos, o Centro-Sul com 1.878 casos e a Grande Fortaleza na terceira colocação com 1.184 casos. E para abordar este assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o representante da Enel, o Márcio Gomes, que é o responsável da base Centro-Sul. Márcio, nosso boa tarde. Primeiro de tudo, para que a nossa audiência consiga entender, né, qual a relação, de alguma maneira, né, e a necessidade da Enel acompanhar esses casos que afetam diretamente a concessionária e, obviamente, pode acarretar, né, na mudança do cotidiano, né, afetar diretamente o próprio consumidor e a população cearense no geral. O porquê desse acompanhamento e como essa situação afeta o trabalho da própria Enel. O nosso boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria aqui primeiramente agradecer o espaço para a gente falar desse tema que está sendo tão recorrente, que são as queimadas. Estou aqui representando a base Centro-Sul. A gente vem trazendo alguns números, né, e a Enel ela está preparada com tecnologias lá no centro de controle para monitorar diariamente e em tempo real todas as condições climáticas, seja na época do inverno, o volume de chuvas, seja descargas atmosféricas, seja também a questão das queimadas. E, assim, como você bem colocou, esse número de queimadas vem crescendo exponencialmente. Para se ter uma ideia, já são 11 mil focos de queimadas de janeiro até o mês de agosto, que foi verificado. Então, esses focos de queimada, eles acabam, de alguma forma, prejudicando muito o fornecimento de energia dos nossos clientes, porque geralmente são feitos ali ou por uma situação, e os motivos são vários, e um dos motivos é justamente que esse período de agosto a dezembro é um período muito quente, né? Então acaba que há essa elevação da temperatura, com essa elevação da temperatura surgem os focos de incêndio. Também naquelas regiões, naqueles terrenos que são depositados lixos, né? Que acaba também sendo um dos fatores. O fator humano, né, onde ali seja numa rodovia, vai passando, às vezes joga ali uma ponta de cigarro e acha que aquela ação pode não ocasionar um prejuízo, mas sim pode ocasionar um prejuízo, tanto para a distribuição de energia, também pode ocasionar um acidente por conta da fumaça. A gente já tem várias situações desse tipo. A Enel tem a tecnologia que é o clima-tempo, e ela nos direciona muitas vezes para ações emergenciais. Ao identificar um foco de incêndio com uma certa proporção, a gente tenta enviar equipes para identificar se naqueles focos possa ter ali uma rede de distribuição de energia passando naqueles locais, e assim agir de uma forma preventiva. Muitas vezes algumas vezes não conseguimos agir de forma preventiva e há sim uma interrupção, e a gente pode falar no detalhe como seria essa interrupção. Antes de falar sobre a interrupção, o Márcio, a população de alguma maneira ajuda nesse trabalho de prevenção também, claro, né, dotando do conhecimento, né, de acionar os órgãos competentes. Acredito que a própria Enel, né, que dota dessa tecnologia, e o Corpo de Bombeiros nesse sentido também, que é um grande aliado nesse trabalho de prevenção. Mas a população em si, o cliente, enfim, o atendido pela própria Enel, pode colaborar nesse processo de prevenção? Pode sim. Nós temos nossas redes sociais, que pode ser um canal de comunicação. Temos o 0800, e aí eu vou reforçar aqui,
o nosso ouvinte aí puder anotar, é 0800 285 0196. É o número que pode, né, ser feito essa ligação para que a gente possa ali fazer uma busca e identificar se há um risco ou não para o sistema. O Corpo de Bombeiros, sim, sempre é um parceiro da Enel, né? Muitas vezes chega primeiro, ou a gente identifica uma situação e aciona, e rapidamente o Corpo de Bombeiros vem fazendo esse trabalho de parceria para ir conter essas chamas. A gente sabe que esse período de agosto a dezembro, os agricultores estão ali preparando a terra para fazer o seu plantio ali no período do inverno. Muitas vezes faz aquela broca, né? Popularmente chamando a broca, para queimar essa broca, e às vezes não se atenta que ali passa uma rede de energia, uma redistribuição de energia, e acaba que pode sim haver um incêndio, e esse incêndio, a depender da altura dessas chamas, podem atingir o nosso cabo, ou a depender da temperatura vai haver ali uma dilatação e acaba que esse cabo pode se romper. Então, o que a gente orienta? Antes de iniciar esse fogo, verificar se de fato não tem uma rede de distribuição ali passando próximo ali daquele local. Eu estou percebendo aqui que vocês usam até dentro dessa própria tecnologia a utilização, enfim, de mapeamentos, né, de serviços que dotam também, obviamente, a interrupção, né, do próprio fornecimento de energia. Sim. Enfim, essas queimadas ocasionam riscos, né, à segurança da população e os danos propriamente ao meio ambiente, né, ao nosso dia a dia. Enfim, o Márcio, acho que a gente pode deixar o espaço aberto também para entender o porquê da região Centro-Sul estar nesse patamar. O que difere a nossa região Centro-Sul para as demais? Enfim, a nossa vegetação, o número de terrenos ociosos, baldios, se comparado a centros como Fortaleza, enfim, com a característica do nosso Centro-Sul que coloca como uma segunda macro-região, né, com índices, né, com esses índices alarmantes desses focos de incêndios, né, de vegetação, digamos assim. O Centro-Sul, ele tem muita área ainda não urbanizada, ainda não está urbana, né, não tem ainda edificações, casas, e acaba que ela ainda é muito rural, né? Então, as nossas redes, né, elas acabam ficando muito expostas a essa situação. Muitas vezes, uma rede dessa que está passando numa zona rural, ela está levando energia para um centro urbano. E nesse trajeto ali, pode sim haver uma queimada, seja intencional na preparação da terra, ou seja porque alguém jogou alguma ponta de cigarro, ou que jogou alguma garrafa, e essa garrafa, uma vez que está lá, ela pode se transformar ali numa lente, né, que possa gerar ali um fogo, um princípio de incêndio. E acaba que sim, pode gerar um risco à população? Sim, pode gerar um risco à população, porque quando esse condutor, esse cabo que está ali passando, ele rompe, né, ele pode ter um curto-circuito naquele momento, gerar outro foco de incêndio, ou acabar energizando ali uma cerca. Por isso que a gente pede muito atenção, evitar, né, esses incêndios aí, esses focos de incêndio, justamente para não ter um risco ali, inclusive de um choque elétrico. Nós temos dispositivos de proteções em nossas redes inclusive são automatizadas, que ao identificar um curto-circuito, há o desarme, ele desliga o circuito, e esse circuito desligado justamente para evitar, a depender de uma situação, um acidente. Mas naquele momento que o cabo toca ali uma cerca, né, possa tocar ali uma cerca energizada, pode analisar ali, tem um animal que possa estar ali encostando nesse arame, uma pessoa que vai passando. Então é muito importante, de fato, a população ter esse cuidado. Se não existisse esse sistema, acarretaria, obviamente, num prejuízo inestimável, digamos assim, né? Por isso que a população deve compreender que quando falta energia,
em Perfeito. função de um incêndio que é um pouco mais distante, mas é Sim. o próprio sistema protegendo o consumidor, né? É até interessante, às vezes o cliente ele confunde a automação do sistema com digamos, problema de nível de tensão, aquelas piscadas rápidas que o sistema dá, na verdade, é automação agindo. Agindo para quê? Se houver um defeito temporário ali, uma galha que tocou, um pássaro que fechou um curto ali na rede, não haver um desarme total. O que ele faz? Ele desliga, vê se o defeito é provisório, é temporário e religa. Então essa proteção, essa automação é justamente para evitar de que esse cliente vários clientes ali fiquem sem energia por muito tempo. Então hoje nosso sistema está automatizado, com tecnologia que veio da Itália e hoje vem trazendo um resultado muito bom. E essas piscadas rápidas, pessoal, muitas vezes é automação agindo e não uma falta ou uma falha no sistema, tá? O cliente também não entende, já começa a falar, né? Vai queimar meu aparelho, vai queimar meu micro-ondas, meu airfry. Ele já acredita a própria concessionária, né? Que é diferente do problema de nível de tensão, que fica ali desligando, ele acha que vai ocasionar um problema no aparelho. Não é, pessoal. É uma automação, é normal, o sistema está preparado para isso. Ele vai haver esse desarme de forma preventiva, inclusive para evitar que haja uma queima de aparelho. Porque se há um curto-circuito ali percorrendo aquela rede e com níveis de corrente altíssimas, ela vai desarmar para proteger o seu equipamento e depois ele normaliza e volta a energia, digamos, aos níveis de tensão que nossos aparelhos estão preparados. Torcer aí para que não aconteça. A palavra prevenção acaba sendo a tônica, né, neste momento. Você pode contribuir, como o próprio Márcio explicou. Enfim, é tão ruim ficar sem energia, né? Maria, com o período da noite, a muriçoca aparece, o calor acentua, e nesse segundo semestre, então, você não passa a viver sem ar-condicionado, sem um ventilador ligado no mínimo no 3, né? Para tentar sobreviver aí esse período um pouco mais quente, né? Pouco não, bem mais quente. Olha só para ter noção aí dos dados, né, que a própria Enel divulga com relação aos municípios com mais registros, aparece aí na lista São Gonçalo do Amarante com 722 casos, Araripe com 231, município vizinho aqui a gente, Cariús, olha só, com 356 casos, Acopiara com 297. Portanto, Ijucás também aparece na última colocação desse ranking, aqui com 254 casos. Por isso, o Centro-Sul desperta a atenção e é muito pertinente aí ao posicionamento do nosso amigo Márcio, que representa aqui a base Centro-Sul da Enel. Portanto, Márcio, agradeço aqui a sua presença, muito obrigado, e fica o espaço aberto para ressaltar algum ponto que eventualmente tenhamos esquecido sobre esse alarmante crescente aí de 112% no último mês no número de queimadas aqui no estado do Ceará, que coloca a nossa região Centro-Sul nessa segunda colocação na divisão por macro-regiões. Só para concluir o tema das queimadas, pegando o histórico de 2023, isso, de janeiro a dezembro, foram 61 mil focos de incêndio. E geralmente, esses focos eles iniciam no segundo semestre. E representa 95% desses incêndios. Então, agora fica o alerta, nós já estamos em outubro, né? A tendência é que essa temperatura ela vai se elevar mais ainda, até iniciar as primeiras chuvas, buscar realmente essa prevenção, esse cuidado, em identificar um condutor partido ali ao solo. Deixo aqui o cuidado, não toque nesse condutor, porque ele pode estar energizado, apesar de todas as proteções que nós temos, mas isso pode acontecer esporadicamente, são tecnologias, e que a população entre em contato com a Enel pelos seus canais, que a Enel com certeza vai mandar uma equipe lá, verificar a situação e tomar todas as medidas necessárias para corrigir. Então, só agradecer ao espaço, dizer que a Enel está aqui para trazer informações, alguma necessidade, estaremos à total disposição da Mais FM para atendê-los, tá? Só voltando aqui ao assunto, vocês trabalham o ano todo, né? No segundo semestre queimadas, forte calor, enfim, essas consequências aí que acarretam na instabilidade do fornecimento, né? Que são fatores que, eventualmente, em meio a acidentes, pode
acarretar nesse tipo de situação. E no primeiro semestre são os raios, né? Acredito, não sei se você faz esse acompanhamento, mas é um fenômeno também que implica na possibilidade, na quebra do fornecimento da própria Enel junto ao seu usuário, né? Falando dos raios, é verdade, o inverno também é preocupante para a gente, porque o Centro-Sul tem um dos maiores índices de descargas atmosféricas considerado ao Ceará, é um dos maiores. E aí o raio, quando ele vai cair, ele procura sempre o ponto mais alto. Qual é o ponto mais alto hoje que nós temos? Geralmente são as redes elétricas. E esse raio cai e ocasiona um dano muito grande ao circuito. Então ali vai em altas temperaturas, rompe cabo, quebra isoladores, são os componentes lá que compõem a nossa rede. Muitas vezes a gente precisa agir e ter todo um aparato para atender essa demanda. Diga-se de passagem que a gente dobra o nosso efetivo nesses períodos de chuva. Então nós temos equipes que trabalham de forma programada, preventiva, e no inverno, se houver uma necessidade, nós temos a central de monitoramento. Havendo uma necessidade, a gente aciona essas equipes extras para reforçar o atendimento e ter ali um restabelecimento do fornecimento o mais rápido possível para o nosso cliente.